Salve, salve, elefantinhos! O tema de hoje é por que apenas algumas pessoas são chamadas para a iniciação à nossa religião. Eu sou o Babá Diego de Odé, Babalorixá do Isde Axé, Bela Jo, e estamos juntos em uma jornada pelo livro O Candomblé Bem Explicado. E o tema de hoje é falar sobre esse chamado espiritual, como acontece. Em primeiro lugar, o chamado acontece pelo bolamento, que é quando a pessoa perde a consciência, e ela vai até uma casa de candomblé, assiste um candomblé, começa a passar mal, e ali ela perde a consciência, perde o sentido. Então, esse é o primeiro ponto, ou seja, a pessoa é tocada pelo espiritual e o ori dela, a cabeça dela, por ainda não compreender, não ter as lições, não ter sido preparado para aquela força, para aquele axé, acaba desligando tudo e a pessoa bola no santo, ou seja, ela tem um chamado pelo bolamento, que é a palavra que nós chamamos de forma mais popular. Outra forma é através de um jogo de búzios. Então você vai jogar e o jogo fala: olha, você tem um chamado à iniciação. Mas das duas formas, eu deixo bem claro que não existe esse processo de obrigação. Religião é chamado, chamado é vocação, vocação é dedicação e pertencimento. Independente do momento que você está na sua vida, independente do momento que você está vivenciando de conflitos, esse chamado não vai ser apenas uma assinatura de um contrato provisório, que você vai lá, resolve um problema através da sua iniciação. É um processo de desenvolvimento eterno com o seu orixá. Enquanto você estiver aqui na vida, você estará com o seu orixá e vai desenvolver, vai aprender, vai ter superações com o seu orixá. Por isso que não deve ser de uma forma obrigatória ou por imposição ou por medo ou por algum tipo de pressão. Muitas vezes nós somos de uma família que já era do candomblé. Então nós temos uma herança, nós temos que seguir também pela fé dos nossos ancestrais como uma tradição da nossa família. Mas mesmo essas pessoas que, assim como eu, entramos pela família, temos a escolha de seguir ou não. Porque o candomblé, a partir do momento que você entra, que você conhece, e muita gente tem a oportunidade de ser a Bian, como eu falei nos temas anteriores, de acompanhar, de ver a vivência, de sentir a energia da comunidade para se iniciar. Outras pessoas já entram e já é indicado que ela tem que se iniciar. Esse processo, obviamente, nós não vamos mandar na vontade do Orum, que está observando mais à frente a visão dos nossos ancestrais, dos nossos orixás, que está olhando um passo ali que nós ainda não enxergamos. Então, o preparatório daquela pessoa, o ressignificar de uma vida. Isso é muito sério. Você ressignificar sua vida com outra base moral, com outra base espiritual, com outra base de família, inclusive pessoas que nós vamos se conectar como família. Então você vai criar ali uma nova base de decisões para a sua vida. Isso é muito importante, por isso não deve ser obrigatório. Esse chamado acontece para um ou o que não acontece para o outro por uma questão ancestral. Mas, pai, apenas pessoas que têm família ancestral africana, pai ou mãe, ou devam se iniciar? Não. Há muita gente que não tem esse chamado, mesmo vindo de uma família de candomblé. Assim como há pessoas que não têm nada a ver com a religião e recebem um chamado por quê? O umbigo, né, do ser humano, o berço da humanidade é a África. Então, todos nós temos ali uma conexão com o continente africano. E o candomblé ele é uma veia desse continente. Ele traz orixás, ele traz conceitos de uma comunidade africana que muitas vezes é o que está faltando para a sua vida dar certo. Conceito de comunidade, do trato com os mais velhos, do respeito à natureza, do respeito aos ancestrais. Tudo isso, muitas vezes, é o que está faltando para a vida do indivíduo dar certo. E o Ori, a cabeça, aquilo que traz a nossa missão, ele vem registrado que nós precisamos nos conectar com uma fé que tenha valores que foram esquecidos nesse tempo. Se você perceber, toda a roupagem do candomblé, tudo aquilo que o candomblé ele exige de um iniciado, é muito parecido com a educação mais antiga, mais severa, mais rígida, muitas vezes, que é o que a gente precisa, porque a gente vem em um mundo líquido, um mundo onde nada tem formato. E quando você chega em uma religião no candomblé, que tem o culto às divindades, que tem o culto à ancestralidade materna, paterna, o culto à Ebé, você vai perceber que existe uma recuperação de valores e esses valores trazem força, traz axé, para que a sua vida também ganhe um novo significado. Geralmente, o chamado da espiritualidade não vem para zerar a sua vida, ou seja, para reiniciar a sua vida, mas sim reiniciar os seus comportamentos, a sua visão sobre a vida, a sua visão sobre o mundo espiritual e como ele se manifesta. Porque toda religião tem a sua linguagem simbólica. E o candomblé também tem. Então você pode ter tido o chamado por sonhos, por exemplo, por premonições, por
Há pessoas que relatam, inclusive, que sonharam com coisas que são mistérios e segredos na religião, que não são divulgados, e sonharam com aquele processo e me contam no jogo de búzios. Eu sonhei que eu estava passando por isso. E dentro de mim eu sei, isso aí é um processo que acontece no segredo, acontece e não é divulgado. Por mais que existam muitos materiais, por mais que existam livros, o candomblé tem uma magia que preserva muito os seus segredos e mistérios. Se eu contar o que é, você não compreende, porque só compreende quem vivencia. Ou seja, por isso que o candomblé é uma religião iniciatória. Você precisa passar, você sente, para que você possa levar aquela experiência. Então, quando nós falamos que alguém precisa fazer o santo, na verdade é dizendo àquela pessoa que ela precisa ressignificar suas atitudes, ela precisa conhecer um conhecimento ancestral, ela precisa vivenciar tudo, as lições que o candomblé tem para que a vida dela melhore. E não melhore apenas financeiramente, ou a saúde, ou o candomblé ele vai tratar as nossas raízes. E são elas quem decidem. As nossas raízes, aquilo que está na nossa base de decisões, a força da divindade, ela vai tomar conta da sua vida. Para isso você precisa ter humildade para poder entender, respeito para reconhecer, você precisa ter gratidão para você compreender que hoje a nossa gratidão no candomblé, ela não é uma gratidão apenas em palavras, ela é uma gratidão em atitudes, porque se inicia num dia, 2, 3 semanas depois nós estamos ajudando em um outro barco ao preparatório, seja lavando uma louça, seja passando um pano, seja cozinhando, de alguma forma nós retribuímos. Então, gratidão, ela caminha no candomblé com retribuição. Por isso esse conceito é um conceito que não é do mundo atual, onde cada um quer seguir a sua vida e fazer o seu, e está pouco se lixando pelo outro. No candomblé nós recuperamos valores de entender que o outro também é parte de você. Não estamos separados nesse mundo, cada um vivendo uma bolha. Vivemos juntos com os mesmos conflitos, com as mesmas dores, sentindo os mesmos problemas sociais, e a melhor forma de enfrentar esse mundo é nos unirmos. E se a religião ela faz esse papel, se ela faz esse acolhimento, então ela é verdadeira. Se não fosse verdadeira, tá, passando por todos esses processos que o candomblé, que a fé dos ancestrais, que a fé nos orixás passou no Brasil, não seria verdadeiro hoje, não chegaria até nós se eles não tivessem esses valores muito bem guardados, muito bem fortalecidos através da sua fé. Então, é por isso e por tantos os caminhos que levam ao chamado que eu vim aqui hoje conversar com vocês e vim trazer esse texto, né, do livro Candomblé Bem Explicado, que é pequenininho, mas é muito cheio de sentido. Então, até a próxima.